Cada vez mais alvos de crítica, as companhias aéreas lideram os rankings das reclamações. E cada vez mais é difícil chegar a um consenso de qual é a melhor companhia aérea para poder voar. Então hoje a gente vai contar para você como foi voar do Brasil a Santiago pela companhia Latam. Se você tem curiosidade de saber como é esse voo, fica aqui com a gente até o final do vídeo, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curte aí pra gente e segue a gente lá no Instagram, porque tem muita foto legal de Santiago. Muita gente nos pergunta quanto pagamos na passagem do Brasil para Santiago para nós dois. Como a gente já contou no vídeo, com todos os custos de Santiago, se você não assistiu, tá aqui em cima, nós pegamos essas passagens com milhas. A gente participa do programa de fidelidade da Latam, conseguimos acumular as milhas necessárias e emitimos a nossa passagem por lá. Pagamos apenas a taxa de embarque e a gente já falou esse valor. Em relação a pegar essas passagens com milhas, eu tenho visto muita reclamação em relação à dificuldade, que tenta emitir a passagem e o sistema trava. E a Latam, ela preza que o seu programa de fidelidade ela não faz distinção de assento para quem está comprando e para quem está pegando por milha. Eu confesso que eu resgatei as passagens na Black Friday do ano passado, apesar de todos os sites do mundo estarem congestionados, do pessoal procurando desconto, eu não tive nenhum problema. Foi super tranquilo, consegui pegar para nós dois, não tive nenhum problema em relação a isso. Achei o site super explicativo, só colocar as informações lá. Uma coisa que eu fiquei na dúvida se tinha funcionado ou não, é porque até pela distância da data ainda que era o nosso voo, eu fiz o resgate em novembro e a gente ia voar em julho. Não gerou o cartão de embarque, gerou apenas um código de reserva. Mas aí pelo aplicativo da Latam eu joguei esse código, tinha todas as informações do voo lá, os nossos dados, os assentos que nós escolhemos, então foi super tranquilo. E a passagem que a gente pegou deu direito pra gente a uma peça de 23 quilos, né? Para cada um. E a gente não teve problema nenhum com o extravio de bagagem, apesar deles não terem cuidado nenhum para guardar nossas malas, a gente não teve nenhum problema. Chegamos lá direitinho, pegamos a nossa bagagem, foi muito tranquilo. Uma coisa também que eu vejo muita gente reclamando em relação à Latam são do interior das aeronaves. Eu confesso que eu fiquei bastante decepcionado, foi a nossa primeira viagem internacional. Eu achei que eu fosse chegar lá e fosse ter a central multimídia para poder assistir um filme, ver as informações do voo, e não tinha nada disso. Eu não vou lembrar qual era o modelo do avião, mas era o tradicional que a Latam costuma voar dentro do Brasil, da Airbus. Vou deixar a foto do lado aqui do avião, mas o avião confortável podia ser melhor. Foi um avião desses pequenos mesmo. Se você pegar um voo para quem é de BH para São Paulo, para o Rio de Janeiro, vai ser um avião desse. A gente foi em um avião até São Paulo a gente fez a troca desse avião. O modelo era o mesmo, só que o de São Paulo para frente foi um avião bem mais velho. Ele estava fazendo bastante barulho, eu confesso que na hora de decolar começou a apitar um alarme, eu sou leigo em aviação, eu fiquei desesperado achando que o avião ia cair, mas o voo foi super tranquilo, só que o avião não era tão novo assim. E por falar no nosso voo, só para curiosidade de vocês, o nosso voo saiu de Belo Horizonte às 4 da manhã. E aí a gente fez uma conexão em São Paulo. De São Paulo nós fomos para Mendoza, na Argentina. E aí foi uma escala, na verdade. Não foi muito longa, não. Foi bem curtinha, na verdade. E foi muito tranquilo, gente. Assim, em relação à viagem, foi muito tranquilo. Isso a gente não pode reclamar, não. E depois a gente foi direto para Santiago. Um outro item também que gera muita reclamação é em relação à alimentação dentro do voo. De BH para São Paulo é um voo bem curtinho, não teve nada, nem água, não ofereceram nada pra gente. De São Paulo para Mendoza, na Argentina, já teve um café da manhã, não é nada de outro mundo, mas confesso que eu achei bem gostoso. Foi uma delícia. Foi satisfatório, até pelo tempo de voo, 3 horas e pouco, não justificava comer tanto assim também, mas o café da manhã foi gostoso. E aí de Mendonça para Santiago também nem água, se quisesse ir aqui no banheiro e tomar da torneira, porque eles não ofereceram nada disso. Confesso que esse ponto aí, vejo o pessoal reclamando muito. A Latam fez algumas alterações recentemente, para quem acompanha, segue esse mercado. Eles alteraram várias questões em relação ao serviço de bordo deles, a gente pegou o voo antes dessas alterações, então não sei como está agora, só lendo mesmo, pelo que o pessoal conta, tem melhorado, mas o nosso voo foi assim. O café da manhã bem gostoso mesmo, valeu a pena.
A nossa volta para o Brasil já foi bem mais curtinha, bem mais tranquila. A gente pegou um voo de Santiago para São Paulo e de São Paulo para Belo Horizonte. Então foi bem mais curtinho, foi bem mais rápido para poder chegar em casa. Seria, né? É. Só que aí o que aconteceu? A gente fez a proeza de perder o nosso voo em Santiago. A gente acabou comprando muita coisa lá em Santiago, deixamos para poder fechar as bagagens, para poder organizar a bagagem no sábado, que era a data que a gente voltaria. O nosso voo era às 14 horas e o que a gente fez? Quando a gente fechou as bagagens, a bagagem estava dando 35 quilos para cada um e a nossa franquia era 23. No desespero de pagar o excesso de bagagem, que costuma ser bem caro, a gente optou por comprar uma outra mala e despachar. Para despachar essa mala, nós pagamos, se eu não estou enganado, 371 ou 321 reais. Vou deixar o valor certinho aqui embaixo porque eu não lembro. Despachamos essa mala a mais, só que aí a gente teve que reorganizar toda a bagagem de novo para poder distribuir o peso. Nesse intervalo, o que aconteceu? O aeroporto de Santiago ele é um pouco distante. Para quem é de BH, segue mais ou menos a mesma lógica do aeroporto de Confins. Falam que o aeroporto é de Belo Horizonte, mas ele está em outra cidade. Isso vai levar quase uma hora para poder chegar lá. Em Santiago é mais ou menos a mesma coisa, o aeroporto não é perto. Quando a gente chegou, para nossa surpresa, quando a gente foi para a fila lá, a menina perguntou qual era o nosso voo, mostrei o cartão de embarque, falei com ela que não estava conseguindo imprimir, mostrei na verdade a reserva pelo celular, falei com ela que não estava conseguindo imprimir o cartão de embarque, e aí ela simplesmente me contou que a entrada para o voo já estava encerrada. E foi coisa de 10 minutos. Foram 7 minutos, na verdade. Nessa hora, bateu um desespero. Você tá em outro país, você perdeu o seu voo, o que vai acontecer? A gente vai ter que pagar outra passagem? Foi isso que ficou na nossa cabeça. E a gente tinha acabado de comprar mais uma bagagem, porque a gente estava com excesso de peso. Foi, assim, desesperador nesse momento. E final de viagem, acaba que você já gastou praticamente tudo que você tinha. E nessa hora o desespero foi esse. Perguntei à menina o que eu deveria fazer. Essa menina da Latam que ficava na fila lá do check-in, confesso que ela foi bastante mal educada, ela simplesmente apontou assim, vai pra lá, no guichê da Latam. Fui pro guichê da Latam, comecei a conversar com a mulher, expliquei que tinha perdido o voo. Primeira pergunta que ela fez, por que você perdeu o voo? Eu não ia contar a verdade, óbvio, porque eu não queria pagar outra passagem, nem sabia se eu ia ter que pagar outra passagem ou alguma taxa. Falei que era por causa de trânsito, realmente o trânsito em Santiago é bastante ruim, então se você estiver lá, saia com bastante antecedência para o aeroporto, para não passar por isso, porque é desesperador. E aí ela falou que ia ver o que conseguia fazer, e começou a entrar numa salinha e voltar, pegou os nossos passaportes. E não falava nada com a gente. Não falava nada, ela só entrava na sala e voltava, e nessa hora eu já estava desesperado. Depois de uns 15 minutos, mais ou menos, ela virou pra gente e falou que ela estava tentando manter a nossa conexão em São Paulo. Porque o que acontecia? A gente ia sair de Santiago às 14 horas e chegaria em BH às 22h30 ou 22h50. Então a gente tinha uma conexão lá em São Paulo às 9 horas. Ela falou que estava tentando manter a conexão. Nessa hora eu pensei, graças a Deus, vamos chegar em casa hoje ainda. Porque já estava cansado, querendo minha cama, eu estava morto. Aí, com muito custo, ela ficou mais uns 5 minutos indo na salinha e voltando. Aí ela pegou e resolveu me contar que tinha conseguido nos encaixar num voo saindo de Santiago às 16 horas. Nessa hora eu fiquei super feliz. Não falou nada de ter que pagar taxa a mais, nada disso. Eu pensei, são 2h30 mais ou menos. Para 16 horas tá super tranquilo. Só que em compensação ela não conseguiria manter a nossa conexão. Nessa hora eu só escutei essa parte. Ela virou e falou que não tinha voo depois desse, que seria a nossa conexão já para BH. Não tinha mais voo da Latam. E que o primeiro voo seria às 7 horas da manhã do domingo. E nessa hora eu pensei, eu já fiz a conta na cabeça e pensei, eu vou ficar 10 horas no aeroporto sem fazer nada. Vai ser desesperador. Comecei a implorar para ela, literalmente implorar mesmo. Ela falou que não tinha como, perguntou se eu ia querer o voo das 16 horas. Eu falei, não, beleza, então vamos. Chegar lá em São Paulo, eu vejo o que eu faço. A gente chegou em São Paulo, pegamos as nossas bagagens, passamos na Polícia Federal, fizemos tudo que tinha que fazer rapidinho, nem parando no free shop. Corri na Latam, eu olhei nesse painelzinho do aeroporto e vi que tinha um voo saindo de São Paulo para BH às 22 e pouco. E eu chegaria em Belo Horizonte às 23 e meia-noite no máximo. Aí eu pensei, é nesse voo que eu vou voltar para casa. Vou procurar quem que eu tenho que implorar para poder me colocar a gente nesse voo. Fui até a salinha da Latam, o pessoal lá também foi super mal educado.
não deram muita atenção pra gente, só falaram que tinha que olhar na fila do check-in. Voltei lá na fila do check-in, o rapaz que me atendeu foi super solícito, me explicou que não teria problema nenhum colocar a gente nesse voo das 22 e pouco, mas o problema era que o voo estava lotado. E fazer overbooking com remarcação eles não podem. Uma coisa é eles venderem essa passagem de overbooking, outra coisa é eles remarcarem uma passagem contando com overbooking. Porque se eu entrar para o voo e uma outra pessoa que pagou pela passagem chegar lá também, isso dá muito problema. E aí acabou que ele virou e falou, infelizmente não tem voo para BH de madrugada, o primeiro voo é esse, que já te colocaram às 7 horas da manhã, você vai ter que esperar. Nessa hora eu já estava praticamente chorando, já estava desesperado e não teve jeito. Acabou que a gente ficou no aeroporto às 10 horas. Foi menos... não foi tão sofrido quanto a gente achou que seria, não. Acho que a gente ainda estava empolgado com a viagem, com tudo que aconteceu, e aí a gente não sofreu tanto. Passou mais rápido do que eu esperava que ia passar. Verdade. E aí a gente ficou lá. Então uma dica, saia de casa com antecedência. Chegue no aeroporto em voo internacional pelo menos 3 horas antes. Você vai ter que despachar a mala, passar na Polícia Federal, passar na imigração, passar na alfândega. Então não chegue em cima da hora, porque perder o voo é uma sensação muito ruim e eu te garanto que você não quer passar por isso. Uma coisa que aconteceu quando a gente perdeu o voo, colocaram a gente nesse voo das 16 horas e para nossa surpresa esse voo era uma conexão para Tel Aviv. Resultado, voltamos no avião super bala, num Boeing gigante. Teve almoço de Santiago para São Paulo, teve um almoço bem gostoso. Delícia. Teve um arroz com frango e uma massa. Aí o que a gente fez? Cada um pegou um e dividimos. Pobreza extrema no voo chique. Teve café, tinha a telinha, tinha cobertor, tinha fone de ouvido, tinha tudo. Tinha vinho, champanhe. Tinha vinho na econômica, por incrível que pareça. Nessa hora, a única coisa que eu pensei foi o seguinte: Latam, te amo de novo. Foi só isso que eu consegui pensar. Compensou muito, esse voo foi muito top. Pra gente que queria, tava nessa expectativa, ficamos até meio que frustrados pela ida ter ido no avião normal. Ter voltado nesse voo para Tel Aviv valeu a pena. O voo estava bastante cheio, mas a gente não teve nenhum problema com nada assim. Não. E comemos, bebemos. Não bebi vinho porque já estava na tensão de ter perdido o voo, não estava muito bem no dia. Mas o café foi bom, o almoço foi bom. A lista de filme deles tinha bastante filme novo, bastante lançamento. E o voo foi uma delícia, super tranquilo, não teve turbulência, não teve nada. Não teve. Bom, essa foi a nossa experiência com a Latam. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo pra gente, compartilha com seus amigos, principalmente que estão organizando uma viagem, estão na dúvida se vale a pena voar com a Latam ou não. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E aproveita e segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa legal para poder conhecer a gente melhor e até o próximo vídeo.